Fala, meu povo! Tudo bem com você? Paz seja convosco. Estamos começando mais um Chamanaia. Para você que nos acompanha, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui em nome de Dotcom Consórcios. Você quer realizar o seu sonho da casa própria, do seu carro novo? Dotcom Consórcios. Fale com o Luan, com o Matheus e eles vão realizar os seus sonhos. Valeu, muito obrigado aí nossos parceiros, Dotcom Consórcios. Estamos hoje aqui um tema muito especial com 3 mulheres de Deus e hoje nós vamos falar de um tema muito especial, a mulher e o seu papel na igreja. Então hoje nós estamos aqui com 3 pessoas com profissões diferentes, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, assunto bem bacana. Estamos aqui com a pastora, que ela vai falar um pouquinho dela, pastora Jane Coelho. Tudo bem, pastora Jane? Como é que você está? Só na bênção? Só alegria? Tudo bem, boa tarde. Muita alegria de estar aqui, uma oportunidade de estar com essas mulheres aqui, com você, poder, acrescentar, conversar, ter um tempo bom de qualidade, muito bom. Amém. Estamos aqui também com a Thalita Cruz, que é advogada e está aqui conosco hoje também. Tudo bom, Thalita? Tudo bem, pastor. É um prazer estar aqui com as mulheres de Deus para falar sobre o papel da mulher na igreja. Eu queria me apresentar, né? Eu sou, além de ser advogada, sou mãe da Sara, sou esposa do Marcos e estamos aqui hoje para falar sobre isso. Amém. Estamos aqui também com a Fernanda Henrique, só não é Cardoso. É isso né? aí. Fernanda Henrique. Tudo bom, Fernanda? A Fernanda que já esteve aqui no outro podcast com a gente, Psicologia e Fé, e hoje está aqui novamente conosco. Isso, retornando, né, um prazer. E hoje, com 2 mulheres, é um prazer, é uma honra estar com vocês aqui hoje. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver um assunto bem importante e relevante nesse tempo, né? Amém. Você que já está com o microfone aí, Fernanda, vamos com você. Fale um pouquinho quem é a Fernanda. Bom, eu sou Fernanda Henrique, né? Como o pastor falou, eu sou psicóloga por formação, então eu estou desenvolvendo essa profissão já há 3 anos. Eu atuo de forma clínica e também voluntária aqui na igreja. Então eu tenho trabalhado, não foi o meu propósito inicial, assim como eu já disse lá no outro podcast, o meu propósito inicial quando eu fiz psicologia era trabalhar em empresas com desenvolvimento, treinamento, só que Deus tem os projetos e planos dele e agora eu estou atendendo de forma clínica e eu tenho me encontrado nesse tempo cuidando de pessoas de uma forma mais individual. Então eu amo o que eu estou fazendo, Deus tem me alinhado nessa profissão e eu sou muito feliz nisso. Amém. Thalita, quem é a Thalita Cruz? Então, como eu já falei, né, eu sou a esposa do Marcos, sou mãe da Sara, sou advogada, sou pastora auxiliar aqui na 25ª, trabalho com a parte de ensino aqui também e várias outras coisas, né? Sempre envolvido na obra de Deus. Amém. Pastora, já diz, né? Pastora. Hoje a pastora. Quem é a Jane Coelho? Jane Coelho é uma nova criatura, regenerada, transformada, filha de Deus, amada pelo Pai Celeste. Cada dia sendo transformada, cada dia buscando a direção do Espírito Santo, cada dia confirmando o chamado, casada com o pastor Fabiano Leite. Chamanaia. Pastor Fabiano Leite, o homem de Deus. E é isso. Uma benção. Que bom. Pastora Jane, você tem formação em teologia? Isso. O que mais? Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Dentro dessa formação sua, o que tem sido assim, como você tem visto essa aplicação da sua formação e como você vê o papel da mulher na igreja atual? Sim. O desenvolvimento pessoal me ajudou muito a prestar mais atenção no valor, né? A palavra revela o que tem para mim, só que eu não vou conseguir acessar o que tem para mim se eu não souber o meu valor. Que bom estar com uma psicóloga, que eu gosto muito dessa questão da nossa formação, como a gente vai acreditando em coisas, né, o desenvolvimento da personalidade, do caráter. E eu percebi, e eu dou graças a Deus por ter tido a oportunidade de conhecer pessoas, ter acesso a livros,
conhecimento, claro, primeiramente a palavra, né, o chamado, aceitei esse chamado, aceitei a voz do Espírito Santo me guiando, mostrando o que era bom e o que não era. Sem essa voz eu não conseguiria, né, ter tido a oportunidade de me conhecer também, de conhecer pessoas e me ajudar. Então, é o valor. E muitas vezes, o que eu entendi? No curso de teologia, uma coisa que um professor, teólogo, falou. A questão não é falar difícil, a questão é falar de coisas simples, mas difícil de compreender. Coisas simples, né? Não complicar, mas facilitar o entendimento da palavra. Com o tempo, o que eu entendi? E eu estava buscando ir no curso, né? Eu fiz a pós também em Londrina, e eu louvo a Deus por isso. Conheci também vários líderes de várias denominações, que também traz um crescimento, todos buscando a melhora. Só que, às vezes, assim, nem sempre o meu querer melhorar não é o suficiente, né? Tem que ter a direção de Deus para saber como o caminho. E graças a Deus mostrou esse caminho em relação ao valor, ao desenvolvimento pessoal. Né? Porque muitas vezes a gente pega a palavra, mas a gente tem vestígios, né, de traumas. Então, o que eu entendi? A interpretação bíblica não é só eu buscar a linha de interpretação, é os meus olhos. Se os meus olhos para dentro de mim, né, como eu sou, o meu valor, né, foi transformado, eu estou compreendendo meu valor diante de Deus, a minha interpretação da palavra vai ser conforme a vontade de Deus. Se eu não tenho entendimento do meu valor, do meu posicionamento como mulher, então eu vou ler a palavra, muitas vezes, e não vou conseguir tirar a essência. Né? Vai vir, vou ler lá, porque às vezes a Bíblia, né, todo mundo fala, mas é difícil de entender, né, porque vem a acusação também. Mas se eu sei quem eu sou diante de Deus, se eu tenho um tempo de oração com Deus, que isso é essencial, não adianta eu ter conhecimento, vários diplomas, né, tem muitas leituras, e não ter esse tempo de oração com Deus, que é essencial. Tempo de oração, submissão à voz do Espírito Santo, compreender, buscar esse discernimento da voz da acusação e a voz da direção de Deus. Então, esse desenvolvimento pessoal, a cada dia confirmando, eu sei o meu valor. Né? E muitas vezes a gente vê hoje em dia, né, sempre foi, na verdade, várias situações, querendo diminuir o valor da mulher. Né? Só que, assim, a mulher tem um papel essencial, a gente sabe disso. Né? E já dentro de casa, muitas vezes, os pais ou irmãos não conheciam a palavra, então veio vestígios do quê? Você não tem valor, você tem que ficar quieta, você, né, tipo, diminuindo com xingamentos e tal. Compreendendo tudo isso, né, vocês estavam falando sobre perdão, que eu estava presente aqui, né? Então, a gente perdoa porque eles não sabiam o que estavam fazendo, os pais, no caso, e eu também. Eles só deram o que também receberam, né? Isso, exatamente. Então, você vai tendo uma compreensão, vai abrindo o coração para Deus ministrar e vai abrindo o entendimento, né? Então, é essencial. E aí eu também, né, é um entendimento meu, não estou dizendo que isso é determinante. Quando Deus criou o homem, né, criou a mulher, ele tirou, né, a costela. E a costela, ela reveste, eu gosto de pensar assim, né? Ela reveste o coração. Então, a mulher do osso que protege o coração do homem. Cheio. É forte, né? Que isso? Não é forte? A mulher já me deu uma mensagem. Forte. Não é forte? Só que daí o que acontece? Por isso, aí entra a ação do diabo, como Forte, a gente também estava falando. Nunca ouvi ninguém falar assim. Eu gosto de pensar dessa forma, né? Satanás, ele investe no líder. Quem que é o líder? O homem. Mas ele investe na mulher também, para a mulher estar, né, não junto mulher com... desestabilizar, né? Desestabilizar. Então, se o homem entender qual que é o valor dele e a mulher entender o valor dela, ela também vai se posicionar e não sair, porque ela olhar para o homem e falar assim, ele é tentado por Satanás e a mulher também. Né? Mas tem que buscar essa sabedoria. E não tem outra forma de... A palavra de Deus nos mostra o comportamento de Maria, o comportamento das mulheres de Esther, várias mulheres na Bíblia. Então, através da palavra, da ação do Espírito Santo, assim como o Espírito Santo agiu nelas, ele age em nós ainda. Ele continua agindo. E é um poder, é tão lindo que é um poder que não tem preço. O preço que vai ser pago é um tempo de libertação, de submissão, de aceitar ser confrontado, porque eu acho que uma das coisas que mais dificulta esse processo de transformação interior, de
autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, é o confronto. Mas para que haja vitória, vai ter um confronto. Então, se eu quero ter vitória na minha identidade, em quem eu sou, e acessar aquilo que Deus tem para mim, que é tão poderoso, eu preciso ser confrontado, mas eu tenho a certeza de que eu vou ter vitória. Né? É isso. Amém. Pastora Thalita, advogada, como você consegue, de alguma forma, como fazer para conseguir colocar todo o conhecimento que você teve, que você buscou, que você estudou, como conseguir conciliar isso, ainda mais é uma área, vamos dizer assim, um pouco complicada, né? Que você trabalha, porém, sempre deixando ali, entendendo que você é uma serva de Deus, e muitas vezes você precisa partir por princípios cristãos, né? Como aplicar isso na sua vida e como se posicionar como mulher de Deus, né? Na sua profissão e igreja. Sim, como a pastora Jane falou, às vezes a gente tenta complicar o que é simples. Então a gente precisa facilitar as coisas, né? E assim, nunca abrir mão de princípios, porque os princípios que a gente tem como cristão, ele tem que ficar acima de tudo. Quando a gente vai escolher um presidente, quando a gente vai escolher um prefeito, quando vai escolher, né, as nossas autoridades, porque tudo vai reger nossa vida em relação aos princípios. A minha profissão precisa estar baseada nos princípios, né? E claro que na Bíblia fala que a gente precisa obedecer leis, né? Porque as leis dos homens nós também temos que seguir. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos vivendo numa bola de vidro, né? Nós temos que seguir as leis, mas os princípios a gente não pode deixar de guardar, né? Porque as pessoas precisam ver a presença de Deus na nossa vida. A gente precisa transparecer, tanto na hora de fazer um pagamento. Eu já vi pessoas falar assim, né, que infelizmente a advocacia é queimada, né, por profissionais que atuam de forma errada, que passam as pessoas para trás, às vezes, de várias coisas, né? E eu já vi pessoas falar assim, nossa, você é diferente porque se fosse outra pessoa, não teria me devolvido esse valor, porque tem coisas que às vezes só eu tenho acesso, né? Então, assim, sempre o Espírito Santo tem que falar mais alto, né? Em tudo que eu fizer, em relação a coisas que só eu às vezes tenho acesso, mas Deus também está vendo, né? Então, assim, por mais que em tudo na nossa vida, né, tem momentos assim que a gente vai estar sozinho, não só na questão da profissão. Então, assim, Deus está em todo lugar, Ele está vendo todas as coisas. Então, sempre seguir os meus princípios. Eu acredito como você lida muito com justiça, né? Justiça dos homens. Acredito que chega no momento de tomar alguma decisão, você sempre vai pensar, puxa, o que Jesus faria no meu lugar, né? Sim. Eu não consigo separar isso, essa questão, né, de ser cristã e ser advogada. Para mim, não existe separação. Eu já ouvi de uma pessoa, talvez, que você não nasceu para ser advogado. Porque eu sempre vou puxar para a pacificação da coisa, né? Claro que eu vou prezar pela justiça, mas eu prezo pela pacificação das partes, né? E até você trabalha na área familiar, né? Na área civil, né? E é interessante alguns testemunhos que você já deu para nós de casais que te procuraram para fazer divórcio. Sim. E você conseguiu trazer a reconciliação, né? Sim. Isso é bacana. Porque eu prezo também pela família, né? Assim, claro que quando você vê que não tem outra alternativa, né? Eu tô ali para trabalhar e vou, né, fazer o que eu tiver que fazer na minha profissão, mas antes eu vou aconselhar. Falar assim, mas não tem como, né? Vamos conversar, vamos, né? Deus pode restaurar, pastor, né? Deus pode restaurar esse casamento. Então, assim, mesmo assim, às vezes, na questão financeira, para mim seria melhor eu fazer um divórcio, né? Mas já teve caso de uma família que foi me procurar para fazer um divórcio e hoje estão fazendo um curso da escola bíblica aqui na igreja. Eita, né? Olha. Trouxe eles para cá. Então, assim, já teve casos que já estava na metade do processo e falou para mim assim, a gente voltou. Não, peraí, vamos parar esse processo, né? Então, assim, eu me deparo com essas situações. E claro que eu vou prezar pela família sempre, né? Glória a Deus. E a Fernanda? Fernanda, psicóloga, eu sempre falo assim, é uma linha tênue, muito complicada, e você saber ter um discernimento, né, de aplicar a sua profissão também sem deixar de ser cristã. E como fazer isso? Como
numa abordagem, você ouve tantas coisas e também tem que tomar um cuidado também, você precisa ser profissional. E como que você consegue aplicar isso na sua profissão? Bom, a psicologia, ela é uma profissão bem delicada, né? Como o senhor falou. Porque até quando eu decidi por ela, lá no início, que eu era até mais jovem, eu tinha muito medo de me desviar. Porque eu falei, lá vai ter muita ideia, vai ter muita teoria. E eu tinha medo de eu mesma. Eu falei, será que eu estou firme o suficiente para permanecer, ouvir tanta coisa e eu continuar acreditando na Bíblia? Esse foi um temor muito grande que eu tive. E ao contrário, aconteceu ao contrário. Eu consegui ter a minha fé muito mais fortalecida a partir do momento que eu vi tantas teorias e eu falar, Jesus, ele é top. Porque ele consegue superar todas elas. E por mais que a gente estude muitas teorias, a gente saiba de muitas coisas, não é nada de novo. Porque Jesus, ele já diz isso de outras formas na Bíblia. Então, para eu aplicar isso no dia a dia, no início foi mais complicado, porque eu olhava e falava, e agora? O que eu faço? Eu olho, eu penso no Evangelho, eu penso na Bíblia, aquilo que a Bíblia me orienta, mas existe a teoria. Então, no início é tudo muito novo e é mais difícil de conciliar. Mas no decorrer dos anos e dos tempos, eu consegui separar o profissional do espiritual, mas sem fugir daquilo que eu sou em Deus e como cristã. Então, por exemplo, igual a Thalita estava falando aqui sobre divórcio, sempre chega esses casos assim, familiares, né, problemas familiares. Então, é muito, às vezes, pela visão da psicologia, seria muito mais fácil eu olhar e priorizar somente o indivíduo que está ali na minha frente, sofrendo de alguma questão. Então, olha, pensa em você, é isso e aquilo. Só que o meu direcionamento vai ser sempre para preservar a família, para preservar o casamento. Eu tenho certeza que se fosse em outra questão, se eu não fosse cristã, seria outro direcionamento. Mas isso não vai interferir na qualidade do atendimento e nem vai deixar de priorizar também o indivíduo que está ali na minha frente. Eu não vou deixar de atendê-lo da melhor forma, priorizando somente o casamento, mas cuidando dele também. E já teve casos também que eu atendi, que chegaram pessoas e falaram assim, Fernanda, eu não sei mais o que fazer. Eu já conversei com muitas amigas, eu já conversei com várias pessoas, mas o que você acha que eu devo fazer? Eu devo me separar, né? Essa era a resposta que a pessoa quer ouvir. Então, ela só queria uma pessoa que orientasse ela e fala, é isso mesmo. E, às vezes, as pessoas procuram o psicólogo para dizer o que elas devem fazer da vida delas. Exatamente. Então, é muito mais fácil eu dizer, o psicólogo falou para eu decidir assim, na verdade, era uma decisão que a pessoa já tinha tomado, do que eu falar, eu quero fazer isso. Então, a minha orientação vai sempre no confronto. De falar, você quer isso? A pessoa ela fica dando curvas e vai e volta, até chegar e falar, não, eu realmente quero isso, eu não quero mais o casamento. A gente vai fundo, ela se dá conta que o problema não é o outro, mas é ela mesma. Então, aí entra o confronto e a gente consegue, nem sempre, né, porque precisa ser uma decisão pessoal, Sim. Mas tem muitos casos que, por conta de eu ser cristã, a gente consegue dar um outro direcionamento. Sem colocar totalmente, de forma escancarada, às vezes, o evangelho. Mas como eu sou representante de Jesus ali, eu trato daquela forma, entendeu? Então, sempre quando, às vezes, eu estou de frente com uma pessoa, eu lembro muito da passagem lá de João 4, quando Jesus está com aquela mulher samaritana no poço. Jesus ele não foi invasivo e direto, mas ele foi conversando e ele atingiu e acessou aquela mulher. E ela conseguiu salvação, e ela teve a vida dela transformada. Então, eu não preciso, de forma escancarada, revelar Jesus, mas eu posso, através das minhas atitudes, da forma como eu direciono o atendimento... Que as pessoas percebam que você é diferente. Que as pessoas percebam e ter uma decisão diferenciada também. Porque muito do que as pessoas ouvem pode direcionar a decisão dela naquele momento. Tá, você é solteira. Isso. Quando você se formou, o que mudou assim dentro da sua casa? Eu sei que acho que deve ser muito, sei lá, ou estranho ou legal, sei lá. Por exemplo, você é uma psicóloga, agora formada,
Teve muito disso de você ficar observando o comportamento da sua irmã, comportamento da mãe, do pai? Teve muito disso, essas experiências assim, não? Então, assim, não é de uma forma intencional que a gente faz isso. Muitas Sim. pessoas me perguntam, né? Fernanda, você tá me observando? Fernanda, isso, aquilo. Falo, gente, ficar analisando não é fácil. Então, eu não fico fazendo isso o tempo inteiro. Mas é lógico que, às vezes, um comportamento, ele denuncia alguma coisa. Então, não é de uma forma intencional, mas é automático. E daí eu não olho aquela pessoa, não é um julgamento. Eu tento entender o que acontece e o porquê que aquela pessoa age daquela forma. Então, o meu olhar ele se tornou muito mais delicado no sentido de não julgar. Porque isso, entender o porquê que aquela pessoa age daquela forma. Porque, às vezes, no nosso dia a dia, a gente fala, nossa, mas fulano é assim, nossa, mas ciclano é daquele jeito. E, a partir do momento que eu iniciei a faculdade, meu olhar foi muito mais no sentido de entender o que está por trás daquele comportamento e não o comportamento em si. Ter uma empatia, isso. Ter uma empatia, exatamente isso. Porque o comportamento vai só denunciar um Aliás, eu sintoma. aprendi muito sobre empatia, eu já conheci um pouco com o livro do pastor Fabiano Leite. Né? Pastor Fabiano Leite, um abraço. Você que está me assistindo, mande um abraço lá para mim, pro pastor Fabiano, né? Meu amigo, né? Às vezes saem algumas rusgas, né? Coisa de amigo, né? Mas então a gente, aliás, quero falar mesmo, é verdade, o livro do pastor Fabiano, os livros, na verdade, né? Como agora tá virado, um escritor. Best-seller, em nome de Jesus. Aquele livro Empatia, o Poder da Empatia, é muito bom também. Só para entrar um pouquinho ainda dentro da pergunta que eu te falei, e quando você percebe algum comportamento diferente da família, como é que é? Então, Você fala para eles, guarda para você? Não. tem coisas que não adianta muito a gente falar. Eu sempre digo assim, é muito delicado eu, Fernanda, atender um amigo muito próximo ou um familiar, porque eu tô dentro do cenário junto com ele. Eu tô dentro do contexto, é como se fosse uma peça de teatro. Então, eu sou participante daquele palco. Então, é muito difícil, quando a gente está dentro daquele cenário, eu olhar e falar para o outro do meu lado o que está acontecendo, porque eu tô vendo, eu tô aqui. Agora, o psicólogo, ele olha de fora para aquele cenário, entendeu? Então, é muito complicado. Só que é lógico que algumas coisinhas ou outras eu consigo pontuar. Mas nem sempre dá certo, porque eu tô inclusa nesse cenário, sim. entendeu? Até pessoas próximas a mim, às vezes, pedem, Fernanda, você pode me atender? E eu percebo, assim, de pessoa para pessoa, tem pessoas que sim, eu consigo atender, muito próximas. Agora, outras, eu já falo, olha, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu estou muito próxima a você. Eu estou envolvida emocionalmente também por uma amizade. No caso desse, você indica outro profissional? Indico outro profissional, para poder ir atender a pessoa. Então, no caso de família, sim, eu pontuo até alguma coisa ou outra, mas nem sempre vai ser suficiente. Pastora Thalita? Isso que a Fernanda está falando, eu me identifiquei assim até na questão do aconselhamento pastoral, porque eu acho que o pastor também, né? Essa questão da pessoa chegar e falar assim, ó, o que eu tenho que fazer? O que você me falar, eu vou fazer. Então, assim, eu tive que aprender também a não... Por mais que eu tinha minha opinião em relação ao que a pessoa deveria fazer, mas eu tinha que fazer a ela chegar nessa decisão. Não direcionar para ela querer que eu me responsabilizasse por aquela decisão. E eu tenho certeza que o pastor já se deparou com isso muitas vezes, até comigo mesmo. A gente já é culpado, né? Sem falar? Sim. Imagina se falar. Então, assim, nós como igreja, na questão, né, da igreja, já aconteceu assim, de eu atender uma pessoa da igreja no meu escritório. Atender as duas questões já, né? Tanto a questão profissional e envolvia o espiritual também, porque era familiar e tal, né? E eu tive que fazer a pessoa tomar uma decisão, né? Não só na questão de divórcio, mas outras coisas. E essa questão assim também de atender alguém próximo. Eu também não consigo atender pastoralmente uma pessoa da minha família, alguém que é meu amigo também, né? Então, assim, eu não consigo dar um conselho. É a mesma coisa na psicologia. Eu acho que é difícil você atender alguém muito próximo, porque a gente faz parte do cenário da coisa. Quando né? você se formou, você estava solteira ainda? Sim. Aí depois, quando você casou, você já tinha feito a OAB? Não, eu fiz depois, né?
Tá. Porque assim, quando eu me formei, eu tinha uma outra ideia de profissão. Eu queria trabalhar em cartório, essas coisas, aquela coisa automática, passar o cartão lá 8 horas, sair 5 horas, né? Mas e daí, assim, depois de um tempo, Deus me direcionou e falou, não, você precisa ser advogada, porque eu vou te usar nessa profissão também. E daí, assim, foi bem difícil, o pastor acompanhou, né, minha trajetória. Tive que começar a estudar do zero para fazer a prova da OAB, que é bem difícil para quem, né, sabe como que é. Mas, assim, hoje eu vejo, assim, como que era uma direção de Deus mesmo eu estar nessa profissão. E em casa, assim, com a família em si, seja com o esposo, seja com a mãe, com o pai, teve alguma interferência devido à sua profissão? O que mudou? Qual que é a sensação? Se muda o comportamento, se não? Perguntando mais por curiosidade mesmo. A gente tenta não mudar, né? Mas assim, quando você começa uma faculdade, você acha que você tá, nossa, agora eu tô advogado, né? Mas aí depois vai passando os anos da faculdade, você vê que aquilo não te faz diferente de ninguém, né? Igual na igreja também é um título que eu tenho, mas assim, não me acho diferente de uma pessoa que não tem estudo, sabe? Porque isso é uma oportunidade que Deus me deu e eu quero usar isso. Eu quero usar para acrescentar, né, na vida das pessoas também. Não quero que isso seja algo assim de querer me fazer superior, né? Porque não sou. Nem questão ministerial também, né? Porque eu acho que o que importa, igual a pastora Jane falou no início, é a vida com Deus. É o nosso secreto lá, é isso que vale, né? É quem está mais perto de Deus e é isso que importa para mim. Pastora Jane, como que foi assim, depois da formação, principalmente da parte, eu sei que é um assunto polêmico, mas eu vou tocar nesse assunto aqui, sobre o coaching, né? Sobre a parte de lidar com pessoas, treinar pessoas. Como que foi conseguir, ou como que quais os momentos de aplicar isso na igreja ou no teu ministério, né? Que a gente sabe do preconceito que alguns têm sobre a questão do coach. Claro que muitos queimaram isso, né? Queimaram essa... É uma profissão, acredito eu, né? E às vezes os bons pagam pelos maus. Então, assim, como que foi essa... Eu acredito que foi uma transição também no teu ministério, na tua vida. Do tempo que eu conheço vocês, a gente percebe o crescimento, a mudança, o amadurecimento. Como que foi conseguir, e qual é o desafio de hoje, conseguir colocar isso na mente das pessoas, da igreja, né, na igreja do Senhor em si, inserir isso, sem que isso cause uma polêmica, cause um preconceito, ou tentar quebrar esse preconceito. Como que foi? Para mim foi muito bom fazer, né, todo esse processo de curso e tal. Mas está muito ligado a me apegar ao que eu ouço e que vejo no mundo, nas coisas, nas pessoas, deixar influenciar, ou por aquilo que eu busco em Deus, na palavra, com o coração aberto. Não tem como não falar do Espírito Santo, porque é real. E o que acontece? A motivação. Mas por trás dessa motivação, o que está? Está um coração ferido ou um coração regenerado? Né? A forma que Deus me chamou, eu tomei a firme decisão de buscar o caminho dele, de entender que ouvir, buscar a direção dele era o que era bom para mim, porque eu tive a experiência de buscar o meu próprio caminho, meu próprio entendimento, minha própria mente, né? Ficar com aquilo que eu concluo, né? Então, quando eu fiz o curso, eu comecei a perceber, eu não ficava olhando e aquilo era determinante, eu sempre estou conversando com o Espírito Santo. Em todo tempo eu falo com o Espírito Santo. Às vezes eu fico quieta, mas eu estou falando com o Espírito Santo, eu estou, né, conversando. Então eu estava ali, muita gente, o que acontece? Por causa da motivação, que é uma posição no mundo e diante dos homens. Tem cursos onde eleva o homem. É muito fácil, às vezes, ganhar dinheiro, porque aprende a lidar com a pessoa. Descobre as fraquezas do outro e como lidar com aquilo, mas para quê? Para ter um domínio. A minha intenção, eu louvo a Deus por isso, que eu compreendi que eu fui chamada para ser liberta e libertar pessoas. Então, eu conduzo pessoas a Deus.
né? Quero conduzir pessoas a Deus e não atrair pessoas a mim mesma. Então, as ferramentas, tudo que se usa é muito poderoso. Eu uso, né? Mas o que acontece? Eu fico ali, eu estou atendendo uma pessoa como pastora, mas eu uso aquilo que eu aprendi que me fez desenvolvimento pessoal, o meu interior, o emocional. E é muito transformador. Então, eu estou falando com a pessoa e eu fico ali sensível à voz do Espírito Santo. E aí eu sou assertiva naquele ponto, porque ele sabe qual é o ponto e eu não sei. Então, eu fico submissa à voz dele e à palavra. Então, todo o tempo, existe um questionamento. O Augusto Cury, ele tem os livros dele também, é meio complexo, mas muitas coisas eu aprendi. Ele falou, a gente tem que fazer uma mesa redonda do eu. Então, eu tenho que questionar o meu comportamento, os meus pensamentos e as minhas motivações. Eu estou fazendo isso por causa do homem ou por causa de mim? Eu estou buscando isso porque eu quero ter uma posição diante do homem ou uma posição diante de Deus? E eu entendi também uma coisa, que quando eu sou ferida e não sou tratada, eu vou continuar dependendo do homem. Mas quando eu sou tratada na minha ferida, eu não sou mais dependente do homem, sou dependente de Deus, porque Ele me curou. Então, essa busca dessa transformação interior é muito importante. É o caminho de eu compreender quem eu sou. Só que daí tem esse confronto, né? Tipo, até eu ia perguntar para ela se ela mesma, como ela estava falando, se ela avaliou a família, mas se ela se avaliou. Porque a gente passa a entender como a gente funciona. Chegou um tempo no curso que eu entrei um pouco em desespero. Só que do desespero, é verdade, porque a gente vai entrando numa profundidade da alma, do ser humano, de traumas, se for pensar, né, eu me converti com 25 anos, foram 25 anos de influências, né, e os traumas que aconteceram. Então, será que é de uma hora para outra que isso tudo vai sair? Não, constantemente vai sendo, né, deixado de lado, é uma limpeza. E essa limpeza só é através da palavra, não tem outro caminho. Uhum. E diante desse curso que eu fiz, eu falei com Deus, né? Se eu fosse fazer o curso, eu ficava pensando, eu sigo essa profissão ou eu continuo como pastora, né? Foi o Espírito Santo que me conduziu. Por mim e pela influência, eu iria ser coach. Eu iria fazer esse curso, né? Hoje eu uso para potencializar o ministério e as pessoas. Né, despertar. Estou atendendo uma pastora, fiz um processo com ela e foi tremendo. Foi muito tremendo. E eu fiquei assim, chorei junto. Porque você vê uma pessoa se libertando é tremendo. E o que acontece? E por que acontece? Chegou num ponto ali. Porque eu dei a liberdade do Espírito Santo. Eu não estava ali porque alguém falou, porque eu tenho que ser, porque eu tenho que ter uma posição, porque eu sempre tive esse questionamento, mas eu preciso ter uma faculdade, uma profissão, né? Não vi o pastoreio assim, hoje eu já agradeço, Senhor, obrigado pela vocação. Então, cada avanço é com o Espírito Santo, é com a palavra, é com a submissão, é em saber a minha posição diante de Deus, né? Minha posição diante de Deus. Agora, se eu quiser me posicionar diante do mundo, eu vou me dobrar ao mundo e eu vou carregar um peso que eu não vou compreender o que Deus quer falar. Isso. No caso, assim, você é pastora, esposa de pastor, vocês foram pastores titulares. Eu acredito que foi um desafio para vocês. Muito foi grande. Um grande aprendizado também. Foi nessa época que você fez os cursos? Foi depois. Depois. Mas, assim, o que a igreja, pastorear a igreja local, trouxe de experiência e bagagem para você? Olha, eu só fiz esse curso porque eu tive essa experiência do pastoreio. Por quê? Via muitas pessoas, né? Muito atendimento. E o pastor tem aquela posição de que ele tem que sempre orar, né? Até comentei que eu participei de um culto de uma pastora falou assim, chega pessoas, eu não vou orar por você, eu vou orar com você, porque a pessoa tem responsabilidade pela vida dela e tem que orar com ela. Ela está junto nessa oração. Né? E aí eu falava com Deus, né? Eu vinha meu questionamento. Eu creio que às vezes a gente não sabe resolver algo, mas Deus vai abrindo caminho para mostrar o acesso, né? A solução. E eu ficava olhando aquela situação, eu me sentia, mas eu tô, não digo assim, nas mãos daquela pessoa, porque eu não consigo compreender o que está realmente de errado ali. Eu sabia que tinha algo errado, mas eu não conseguia compreender.
esse curso me fez compreender. A questão de vitimismo, a questão de traumas, a questão de vícios emocionais, a questão de que os vícios atraem, um casamento que a pessoa, eu atraí porque eu estou viciada, então eu preciso suprir meu vício com alguém que faça, que confirme quem eu sou, mas de uma forma negativa. Mas quando esse vício é sarado, acontece a transformação na pessoa e no ambiente. E é muito poderoso quando eu sou transformada e a gente quer, às vezes, transformar o outro e a situação. Mas é uma transformação, algo poderoso que quando aqui é transformado, Deus transforma as circunstâncias. E, às vezes, a gente quer fazer o papel de Deus, transformar a pessoa, né, que eu também cometi muito erro quando eu queria converter todo mundo, mas eu entendi que era eu primeiro me converter e Deus ia transformar as circunstâncias e, através de circunstâncias, pessoas também iam entender e ver o brilho de Cristo em mim. Então, foi para mim, foi 5 anos, né, que eu tive lá em Araruna, um abraço pessoal de Araruna, e quando eu fui para lá, Deus mostrou que era a igreja como uma criança, né? Então, assim, eu também tive uma perda de um filho. E, às vezes, a gente não entende algo negativo que acontece com a gente. Mas a confiança em Deus, Deus vai mostrar. Eu quero que você veja o que eu tenho para você. Eu quero que você atente ao que eu quero, ao que eu valorizo, ao que eu priorizo. Porque, até então, muitas vezes, aquela vida meio que egoísta. Eu tenho que ter um diploma, tenho que fazer isso, tenho que ganhar dinheiro, tenho que estabelecer... Tem que fazer meu pé de meia para depois... E aí eu entendi, lá Deus mostrou, né, o cuidado com a igreja, com o rebanho, ver a igreja como um filho e tal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que sempre tive vontade de perguntar, não tem como eu perguntar para minha esposa, porque ela é esposa de pastor. Eu sempre quis fazer uma pergunta, como você foi esposa de pastor titular, como que é conseguir lidar com a situação de não ser honrada? Porque por mais que você possa falar para mim, na minha igreja me honrava. Mas, na verdade, eu acredito que a maioria das pastoras, ou a esposa do pastor, ela não se sente honrada. Como que você conseguiu lidar com esse sentimento? Tenho certeza que isso bateu no teu coração algumas vezes. Como que você conseguiu lidar com isso, superar isso, entender isso? Como que você fez? Está relacionado ao valor. Por quê? Às vezes, aquele constrangimento, né? Você se sentir incomodado com algo, porque é como se você tivesse deixado de lado. Só que, ao mesmo tempo, esse desconforto, eu me questionava, mas por que eu estou com esse desconforto? Né? Por que eu estou desconfortável? E eu comecei a olhar, aí volta de novo o confronto, o problema é comigo. E aí eu comecei a falar assim, o problema é comigo. Então, assim... Aí vem o sentimento de inferioridade. Porque se as pessoas não vão mudar o olhar delas para as pastoras, para honrar, porque é o pastor e tal, e elas não sabem que as pastoras têm um papel muito importante, ainda que não seja pastora, mas ela está pastoreando a casa dela. Sim. Né? Porque muitas vezes questionam, mas a mulher do pastor não prega, a mulher do pastor não faz nada, mas ela faz a comida do pastor, ela cuida dos filhos do pastor, ela está posicionada. Né? E, então, isso é muito importante. E aí eu comecei a me posicionar. Depois, porque não tem como obrigar, né, as pessoas a falar assim, tem que honrar as pastoras. O que eu entendi? Eu entendi assim, eu passei pelo constrangimento, pelo tratamento de Deus, para que hoje eu tivesse um olhar para as pastoras. Deus colocou isso no meu coração. Hoje eu entro numa igreja, eu olho o pastor e a pastora. Eu fico pensando, o que eles passaram hoje, quem que eles estão atendendo. Eu já vejo, além do que o rebanho, que os líderes veem, eu vejo com um olhar de pastora. Então, isso também, assim, né, vem aquela questão. Às vezes, hoje você consegue ter empatia pela pessoa. Porque eu passei por aquilo que ela passou. Eu senti, né, e Deus permite tudo. É aquela coisa, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Eu tenho que amar a Deus. Estou numa circunstância adversa, continuo amando a Deus. Estou buscando a Deus. Estou em relacionamento com Ele. Por isso, aquela coisa, o constrangimento é algo assim, é algo muito rápido, um pensamento de constrangimento, e eu falo assim, não vou aceitar isso. E se conectar com Deus para ser tratado. E hoje, por isso que hoje eu vou nos lugares, eu tenho a oportunidade de pegar no microfone, falo das pastoras, né, oro, mesmo às vezes que eu não estou lá na frente, eu estou orando, estou, né, sempre. Porque prestando atenção na pastora, não com aquele julgamento e crítica, mas com o olhar de que ela, qual a necessidade dela. Né? Então,
de ser honrada, de ser vista. Quanto tempo de conversão você tem de ministério? 15 anos, 15. Desses 15 anos, incluindo os 5, né, que você foi ali pastora de igreja, o que você não faria e o que você faria de novo? Nossa, pastor. O que eu não faria era, no começo, assim, tentar forçar as pessoas, né, principalmente família, que é mais próximo, a aceitar Cristo, a tentar impor, vamos dizer assim, né, questão da religiosidade, de ser muito... Impor o evangelho. Né? Isso, de não ser levada, não porque isso assim, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né, de ser essa impulsão, assim, de fazer esse entendimento. Você acha que a gente agindo assim é porque nos ensinaram errado? Ou porque a gente mesmo que faz errado? Os dois. Porque aí eu aprendi nessa questão, né, de olhar para mim. O quanto eu sou responsável pelo meu posicionamento. Eu falava assim, as pessoas não me ensinaram. Eu vivia falando isso. Eu segui esse caminho porque a pessoa não me ensinou. Ele tinha que ter me ensinado, a pessoa tinha que ter me ensinado e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu olhei para dentro de mim e falei assim, mas espera aí, quem que tem que me ensinar? Daí eu comecei a me tornar. O que eu faço hoje? Busco mais ouvir a voz do Espírito Santo, ter mais intimidade com o Espírito Santo. E é real, é poderoso, é tremendo. E seguir a voz, seguir a direção do Espírito Santo. Prestar atenção, tá ali alinhada. Alinhada é poder do céu para vencer na terra. Eu sempre falo, é poder do céu. Definitivamente é espiritual. Poder do céu para vencer. Aí entra a questão, se eu seguisse um caminho ali do desenvolvimento pessoal apenas, eu ia chegar até um ponto. Um limite. Mas como eu compreendi, falei assim, não, Senhor, vou confiar que é além. Então hoje eu consigo acessar além daquilo. Né? Através de uma oração, através do Espírito Santo, através de revelação, através da cura que a gente vê, de milagres. Então, e hoje em dia a gente vê muito, né? Formas de desenvolver a pessoa e tal, mas precisa atingir o espiritual, porque é ali que Deus, né, quer acessar. Pastora Thalita. Pastora Thalita é nossa líder aqui do Departamento de Ensino. Tem desenvolvido um bom trabalho, um trabalho até muito relevante. Eu não gosto muito de falar essas palavras, assim, mas às vezes tem que usar, né? E qual o maior desafio para você? Qual foi o maior desafio quando você iniciou o trabalho, né? Na verdade, você pegou algo para dar continuidade, que o trabalho que a irmã Sandra fez há muitos anos. Sim. E você precisava se reinventar, fazer algo diferente, tentar mudar a cara do departamento bíblico. Qual foi a tua maior experiência? O que você trouxe de bagagem, seja da tua profissão ou não? Se você aprendeu com alguém foi inspiração para você ou não, para que você pudesse trazer algo para o departamento de ensino da igreja? Quando eu comecei, né, que o pastor deixou essa responsabilidade na minha mão, eu vi que era a direção de Deus mesmo. E, assim, senti bastante o peso, porque a irmã Sandra, né, fez, né, com excelência todos os anos que ela trabalhou. Ela me ensinou muito, né, a persistência, mesmo quando as pessoas não apoiavam. Então, uma das coisas que ela me ensinou foi a questão da persistência. E ela ficou, se não me engano, 10 anos. Né? Então, assim, eu fiquei até chocada, né, o primeiro dia que o pastor falou comigo sobre isso, mas eu aceitei com amor, porque eu sabia que Deus estava me direcionando para isso. E, assim, eu precisei pedir muita orientação e sabedoria de Deus para conseguir reformular, para a gente conseguir incentivar a igreja e mostrar o quanto que era importante o ensino. E, assim, infelizmente, assim, a maior barreira que eu tive no início foi em questão dos líderes da igreja, de entender a visão nova, né? Porque, assim, o pastor já, né, eu coloquei para o pastor aquilo que... Na verdade, não era novo, só foi implantar o que nós não tínhamos, né, na verdade. Então, assim, aí como... Mas sempre uma coisa que precisa mudar, sim. A mudança sempre vai gerar transtorno, né? As pessoas precisam sair do conforto. Então, vai assim... ter que, às vezes, haver algumas rusgas. Então, assim, mas hoje, graças a Deus, as pessoas têm entendido, né, essa direção de investir no ensino, né? Porque a gente precisa ser baseado na palavra em tudo que a gente faz.
Então, hoje a liderança está na mesma visão, a igreja está na mesma visão, as pessoas têm colaborado, têm vindo nas escolas bíblicas, né, nos cursos durante a semana, nos domingos, assim, então, a questão dos horários, né, no começo a gente só tinha um horário no domingo e a gente alterou para vários dias na semana e a nossa preocupação era que as pessoas fossem vir durante a semana, mas não fossem vir nos cultos. E isso não está acontecendo, né? As pessoas têm tido mais compromisso. Às vezes até acho com um preconceito da gente mesmo, já o medo, Sim. né? A gente tinha, né, antes de implantar, a gente tinha medo que as pessoas, mas se for na segunda, daí no domingo eles não vão querer vir no culto, né? Mas isso, graças a Deus, não tem acontecido, tem crescido, né? E é para a glória de Deus mesmo. E claro que a minha profissão ajuda, porque assim, eu gosto muito da leitura, né? Eu gosto muito de procurar conhecimento, né? Tanto espiritual quanto, né, secular, assim, em áreas que eu sei que ajuda a trabalhar com pessoas, né? Então, assim, para mim foi um desafio e eu quero crescer ainda mais e quando eu passar para alguém, eu quero que a pessoa continue, né, crescendo. Eu sempre falo de uma pessoa que na minha adolescência, quando eu tinha 11 anos, é uma inspiração para mim, assim, que ela fez eu me apaixonar pelo ensino. O nome dela é Luciana Paredes, né? E hoje ela é da Igreja Nova Batista. Então, assim, ela foi uma inspiração para mim nessa questão da escola bíblica. Ela fazia a gente estudar livros da Bíblia e fazia perguntas, sabe? Sempre trazendo algo novo. E é isso que eu tento trazer. E você acha que existe um segredo para atrair as pessoas para participar da escola bíblica? Na verdade, assim, é pedir sabedoria de Deus e discernimento do momento, né? Porque, assim, algo que talvez é aplicado hoje, talvez daqui a um tempo não vai funcionar. Então, assim, a gente tem que sempre estar se reinventando, né? E sempre buscando conhecimento. Até se o pastor pregar sempre as mesmas coisas ali, uma hora vai saturar, né? Então, a gente tem que sempre estar se reinventando. Na advocacia é a mesma coisa. Eu não posso parar de estudar, porque as leis sempre estão em alteração, né? Leis, então, assim, eu não posso parar de estudar, porque a sociedade muda muito, né? Você imagina? Tem que estudar leis municipais, estaduais, federais. Então, tem muita alteração. Só que, dentro disso tudo, a Bíblia não muda, né? Ela é uma palavra viva. Não muda e se renova todos os dias. A Bíblia, ela fala sempre conosco de formas diferentes, em tempos diferentes, mas os princípios, eles não mudam. Isso não pode mudar. As outras coisas a gente pode se reinventar, mas princípios não. Né? E uma coisa que eu queria compartilhar em relação ao ministério, assim, uma coisa que eu aprendi, né, nesse tempo que eu tenho de caminhada, assim, que não adianta eu ter boa intenção para fazer as coisas, né? Eu preciso ter sabedoria e discernimento. Porque às vezes a gente quer dar uma de louca sem fazer algo para Deus e, né? Na loucura, né? Sem se preparar. Sem se preparar, porque eu tenho boa intenção, eu quero ajudar, eu quero fazer. E vai lá e às vezes acaba errando. Boa né? frase. Não seja apenas uma pessoa bem intencionada. Tem que sentar para aprender. Cheio, né? Sim. Fernanda, nossa psicóloga, a Fernanda que atende tantas pessoas aqui na igreja, né? Faz essa parte como muitas vezes uma missão. Tem feito isso como uma missão no sentido de algo missionário. E o que tem acrescentado na tua vida como aprendizado, valores, o que tem acrescentado isso para você, tanto ministerialmente como pessoa? Bom, até respondendo já o questionamento da pastora Jane, né, de quando eu tive acesso à psicologia, se não somente eu olhei o outro de forma diferente, mas se eu também me percebi. Então, com certeza, até durante as aulas, né, durante a graduação, eu já fui entrando em choque com algumas coisas. Falava, nossa, eu sou assim, nossa, essa sou eu. Então, a gente vai se confrontando. E isso se torna muito mais palpável e realmente com resultado na medida em que eu me relaciono com o outro. Eu enxergo coisas no outro e eu enxergo aquilo também em mim. Então, muitas vezes, durante os atendimentos dessa forma clínica que eu tenho feito, não somente em consultório, mas também voluntário, cada pessoa que eu atendo, às vezes eu me enxergo nela. Então, eu me percebo nela. E, às vezes, eu estou falando algo para ela e o Espírito Santo está falando aqui comigo. Você também é assim.
Então, em alguns momentos, eu falava, nossa, como eu estou sendo hipócrita. De, às vezes, estar direcionando a pessoa de uma forma, mas eu não faço isso. E o Espírito Santo me incomodar tanto e eu mudar naquele sentido. Então, sempre quando eu estou junto com outra pessoa, em atendimento, eu nunca sou superior. Eu não tenho conhecimento sobre ela. Mas eu me torno semelhante a ela e eu também sou modificada na medida em que eu estou auxiliando ela. Então, eu ganho... Não, pastor. É a mesma coisa. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, você me ajudou tanto, Fernanda. Até uma pessoa, né, no momento da gratidão, me falou isso no culto, que o pastor Leite pregou. Ela falou, Fernanda, eu quero te agradecer muito, porque as tuas palavras mudaram a minha vida, transformaram, Deus usou a tua vida. Eu falei, nossa, e você não tem noção como você me ajudou. Então, é uma troca muito grande. Às vezes, eu sou transformada num atendimento. Então, eu agradeço muito a Deus, porque Ele me proporcionou isso. Então, às vezes, parece que eu estou ajudando muito. Mas a pessoa, às vezes, não sabe o quanto Deus também está usando da vida dela para mudar alguma coisa em mim. E isso é muito interessante, né? Que o pastor Fabiano, ele gosta de fazer essas coisas para borrar a maquiagem da gente. E realmente, no momento do culto, da gratidão ali, realmente algumas pessoas falaram, né? Que eu nem imaginava. Ah, pastor, quero te agradecer que o senhor me colocou de volta no caminho, não sei o quê. E você fica até meio assustado, né? Porque às vezes você não... Tem pessoas que você nem tem muito contato e aquilo acaba te emocionando de saber assim, puxa, muitas vezes naquele dia eu estava mal, eu não estava bem, mas você sabe que você se colocou na dependência de Deus e Deus te usou. Vou te fazer uma pergunta agora. Agora, se nós tivéssemos um telão aqui atrás, ia colocar um foguinho. Ai. Cheio. Na sua visão, aonde você acha que a igreja ainda erra e aonde ela precisa e pode melhorar? Na visão como psicóloga? Como psicóloga, como serva, como ovelha. Às vezes a igreja, ela espiritualiza muito aquilo que é decisão pessoal. Às vezes é muito mais fácil eu dizer assim, é o demônio que está agindo, do que eu me responsabilizar por uma atitude de comportamento que precisa ser minha. E às vezes aquilo que precisa ser espiritual, as pessoas não tratam como espiritual. Então, existe uma inversão muito grande. Às vezes eu atendo pessoas até que são de outras denominações, são da própria igreja, e elas me trazem alguns questionamentos, algumas coisas da vida, e às vezes eu pergunto, você já falou com o teu pastor? E é uma coisa simples. Ah, mas será que o pastor precisa saber disso? E é uma coisa que o pastor precisa saber. Entendeu? Então, é uma inversão de decisões ali. Aquilo que precisa realmente tratar como espiritual a pessoa... Acho que quebrar tabus, né? Exatamente. Então, precisa haver a vida cristã, a vida da pessoa cristã, ela precisa ser totalmente aberta. Não me isentando. Eu acho que eu procuro isso ao longo dos últimos 5 anos. Tenho procurado identificar e pedindo discernimento para Deus, para conseguir identificar o que é espiritual e o que não é. E realmente, porque eu já sofri muito daí como pastor, porque às vezes não é espiritual e você vai ficar lutando com a pessoa e você não vê o resultado, aí você fala, cara, será que eu perdi a unção? Será que eu não tenho mais intimidade com Deus? E na verdade fala assim, cara, você precisa de um psicólogo, né? Exatamente isso. Demorou para a igreja entender que era isso. Exatamente. A igreja está avançando nesse sentido, de entender que nem tudo vai ser espiritual. O que te irrita na igreja? O que me irrita na igreja tem que ser você, menino. Vem o que me irrita é igual eu tô falando, a pastora Jane falou, e eu fui lembrando de muita coisa, ela falando ali, eu fui lembrando de muita coisa. Eu era uma pessoa, e eu tenho que cuidar a todo momento para não regressar nesse sentido, para não me tornar vítima das circunstâncias, me responsabilizar pelas coisas. Então, o que mais me irrita realmente é a questão da pessoa sempre terceirizar a responsabilidade. Vitimismo. Porque eu já fui assim, e eu não me enxergava dessa forma. Então, em muitos momentos, eu olho e falo, não, eu preciso me responsabilizar. Isso que está acontecendo não é culpa de outro, ou de alguém, ou de algo, ou de Deus. É porque eu decidi dessa forma e existe uma consequência para isso. E muitas vezes eu vejo coisas acontecendo na igreja, na vida de algumas pessoas, e as pessoas tentam terceirizar e achar um culpado, porque o ser humano ele sempre quer encontrar o culpado. Então é mais fácil eu dizer assim, olha, o pastor não me visitou.
ai, fulano de tal não me viu. Do que eu falar eu não, ouço muito isso. né? Do que Mas falar... na verdade, sabe qual é o problema das pessoas? Elas não têm empatia. Porque se elas tivessem empatia pelo pastor, eu só visito quem me pede. E alguns ficam esperando, e hoje em dia mudou muito. E sem contar o crescimento da igreja. Sem contar, porque assim, o problema, não que as pessoas não recebem visita, porque elas querem a visita do pastor titular. Se for, às vezes, o auxiliar, eles falam na cara do pastor que você manda lá, eles falam assim, mas eu queria que o pastor Barroso viesse. Sabe? É uma coisa assim, às vezes até a pessoa falta de ter empatia e pensar, puxa, eu sou o pastor tem 600, 700 pessoas para visitar. Então é muito, nem que eu passasse fazendo uma visita por dia, eu não conseguiria visitar todo mundo num ano. Então isso que as pessoas às vezes elas não têm esse entendimento. Então o que irrita, né, no sentido de que a gente acha que as pessoas precisam amadurecer, é tirar essa questão de culpar os outros, o vitimismo, porque é muito mais fácil apontar o erro nos outros do que em você. Exatamente. Né? Porque muitas vezes assim, Jesus ele disse, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Então é muito mais cômodo o pastor ir na casa orar do que a pessoa vir buscar. Exatamente. Né? Então essa questão de visita, não estou me isentando, acredito que a ovelha ela necessita, muitas delas, de uma visita pastoral. Só que, ovelha, você também precisa pedir, você precisa convidar o pastor. Né? Tem gente que eu convivo há 10 anos, 13 anos, nunca fui na casa. Mas porque hoje em dia a mulher trabalha, o homem trabalha. Como é que você vai chegar lá 4 da tarde sem avisar, sem um convite? Então é bem complicado, né? Thalita, pastora Thalita. O que te irrita na igreja, ou não, melhor, deixa essa por último. O que você acha que deve melhorar na igreja? E o que você acha que já foi feito e você fala assim, nossa, e a gente hoje não faz mais? Entendeu? Coisas que você acha que deve ser, que a gente pode melhorar, podemos aplicar, e coisas que você acha que já foram feitas e tipo assim, acredito que isso não será necessário fazer ou praticar mais. Que já está acontecendo isso? Também. Eu acho que assim, a gente teve um tempo que nossa igreja estava crescendo demais e a gente não estava conseguindo cuidar das pessoas, né? Eu acho que hoje assim a igreja também voltou a visão para isso, né? Para estar cuidando de pessoas, porque cuidar de pessoas dá trabalho e não tem como a gente delegar só para você, né, pastor? Sim. Porque igual você falou, é uma pessoa para 500, né? E assim, é difícil também as pessoas entenderem também que você é um só. Mas, graças a Deus, acho que... A igreja está amadurecendo. Está amadurecendo espiritualmente, a liderança está amadurecendo espiritualmente, que a gente precisa trabalhar em unidade, todos, né? Então, acho que isso já está acontecendo e a tendência é a gente crescer mais nisso. E quem está chegando já está entrando na mesma visão, né? Uma coisa que me irrita é essa questão também do vitimismo, né? Porque... quando eu como líder, às vezes eu preciso chamar atenção em alguma coisa, é mais fácil eu colocar a culpa em outra coisa, né? E eu falo para você, pastor, acho que só sendo líder para a gente entender um pouco o que é estar na sua pele, porque eu já te falei, né? Que parabéns para você. Parabéns, muito bem. Porque acho que igual a pastora Jane falou, ela sendo pastora, né, titular lá, ela sabe como que é. Então a gente como líder, a gente sabe um pouquinho, porque o grupo que eu cuido, eu já não consigo cuidar de todos, já é difícil, né? E às vezes eu questiono, a pessoa que cobra alguma coisa, eu falo, mas você está fazendo isso também? Essa questão da visita, mesmo a pessoa não sendo um pastor ou uma pastora. Eu quero que o pastor vá na minha casa. Mas e você? Você tem visitado alguém? Tem ligado para alguém? Pedido se a pessoa está bem? Alguém não está vindo na igreja? Você está se importando? Então, assim, eu acho que a gente também tem que plantar coisas que a gente gostaria que fizessem na nossa vida. Então, é isso que eu acho que falta das pessoas. A gente plantar coisas que a gente gostaria que fizesse por nós. Pastora Jane, o que você acha que a igreja tem avançado? O que você acha que a igreja precisa avançar? Qual é a tua visão a respeito disso? São várias coisas, né? Mas precisa avançar. Eu acho posicionamento.
posicionamento. Às vezes eu era uma pessoa muito crítica, eu particularmente, né, apresento para mim, e tudo que eu criticava trazia muita barreira, né? E hoje eu consigo compreender que se alguém está criticando, eu já consigo falar algo, porque eu fui, né, para tirar essa pessoa desse estado de crítica, né, ou até mesmo do vitimismo. E a igreja avançar ter a essência da palavra, né? A essência. Pregar não para agradar, porque tá sendo pregado isso está bombando na internet. A mensagem tem que ter em essência, simples. Não pode, porque vamos dar um like, tem tantos seguidores. Mas não quantos seguidores, é quem eu estou seguindo, como eu estou fazendo, né? Como se está sendo feito. Né, como se está sendo pregado, como se está vivendo o evangelho. Né? E eu até tive experiência, né, de muitas vezes eu estar orando e me lamentando muito no estado de vítima. Né? E Deus falar comigo, pare, né, de ficar aos pés da cruz se lamentando. Levanta a cabeça, olha para aquilo que eu fiz. Jesus não está mais na cruz. Então, quando sempre tem um momento de eu baixar a cabeça e o arrependimento, mas não posso ficar muito tempo nessa posição. Eu tenho que levantar a cabeça e saber que o meu Redentor vive. Né? E ter essa mudança de mentalidade. Né? E essa questão do vitimismo, eu fico me questionando e é muito terrível esse estado de vitimismo. É muito terrível. E eu louvo a Deus que eu estou passando pelo processo, né, que a gente passa por um processo, e tem uma moça que me atende. E eu orei, Deus colocou ela na minha vida, e ela mostrou várias coisas para mim. E às vezes é importante a gente aprender a receber as coisas, aprender a falar, aprender a se posicionar, né, saber como falar também, né, estar mais atento ao que está acontecendo. E o que eu tenho buscado, às vezes eu estava conversando com uma mulher que estava com um monte de problema, ela estava no estado de vítima, e eu perguntando para Deus, como eu tiro essa pessoa do estado de vítima? Então, não é só a minha crítica ou o que eu estou vendo que não está certo, mas eu vou ser um instrumento de Deus para alinhar isso, de acordo com o que Deus quer. Porque a pessoa ela fica desalinhada. Ela fica... Eu acredito que o mais interessante é a gente mostrar uma coisa, entre duas palavras, estar e ser. Uhum. Tem gente que está num estado, como você falou, de vitimismo. Tem gente que já acredita que é aquilo. Uhum. Eu digo, eu como pastor, ser humano, que às vezes eu me encontro num estado de uma crise existencial, e às vezes eu me vejo se vitimizando de algumas coisas. Até vamos só, entre aspas, colocar alguma coisa. Ninguém lembra de mim, ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém me ama. Aí que tá. É o poder da reação. Quando você consegue reagir em meio a essas fraquezas que nós temos, acredito que a grande maioria ou todos têm essas fraquezas, eu vou dar um exemplo de Jesus. Porque Jesus, como homem, ele foi ser humano, real, a ponto dele dizer para Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cara, não estou aguentando. Né? Mas que seja feita a tua vontade. Aí depois ele, como Deus, o Espírito, né, de Deus nele ali, ele dizer, está consumado. É forte. Então, nós precisamos entender e se olhar, aquilo que você falou da mesa redonda, né? De a gente fazer uma autoavaliação. Como eu estou, o que eu estou fazendo, e eu percebo assim, uma das coisas, ou dos pilares na nossa vida, que precisa, eu, pastor, líder, profissional, empresário, descansar. O descanso, ele faz você uma nova pessoa, é mais fácil do Espírito Santo te desenhar um novo caminho. Eu estou pregando para mim mesmo, né? Me arrebentando eu mesmo. Eu sou um cara bem relaxado nisso. Então, assim, quando nós estamos descansados, como eu uso sempre o exemplo de Elias. Elias vai lá, Deus usa o cara manda cair fogo do céu, mata 450 profetas de Baal. Daqui a pouco vem uma notícia de Jezabel, a mulher quer a tua cabeça. Ele, vaza de medo, fica lá escondido. Deus tem que ir lá dentro da caverna e falar para ele, ei, ainda tem mais um povo lá que ainda está junto com você. Então, isso são coisas que nós precisamos aprender. Que
nós vamos passar por alguns estados de crise. O que nós não devemos é aceitar e continuar lá. É se colocar de pé aquilo justamente que você falou. É olhar para a cruz e saber que ela está vazia. E se lembrar, olha o que Jesus fez por mim. Ele está vivo. Então Jesus vive e reina em mim, então vamos para cima, vamos se levantar, vamos se encorajar. E aquela história. Eu vejo assim uma liderança rasa. Por quê? Eles não querem ser humanos. Eles querem ter títulos. Porque eu sou o pastor da 25ª. Eu sou o pastor da igreja tal. Eu sou o líder tal. Então eu não posso demonstrar fraqueza. Eu ouvi muito disso. É uma mentira de Satanás. Porque quanto mais humano você for, mais Deus habita em você. Então, quando nós entendemos isso, eu creio que Deus trabalha muito mais facilmente na nossa vida. E você entender que as mazelas do nosso corpo, do nosso psique, das nossas ações, elas precisam se voltar para a cruz, se voltar para o espiritual, para que o Espírito Santo volte a reinar na nossa vida, volte a ser o condutor das nossas decisões, volte a nos ensinar o caminho a tomar, a seguir. Né? Então, assim, ouvindo vocês falar, é muito diferente a gente, homem, ouvir as mulheres falar. E realmente eu consigo entender e ver, na minha opinião, que a mulher ela tem um poder de reação maior que o do homem. Eu vejo que o homem tem mais dificuldade de cair numa situação de vamos supor assim, cair dentro de um buraco, de um poço ali. Só que quando o homem cai, ele tem mais dificuldade de se levantar. Até por causa do machismo. Algo que já veio de cultura nossa. Que o homem jamais pode demonstrar fraqueza. Aquela história, o homem não chora. Né? Mas a mulher, ela é tão sentimental e o sentimento é tão à flor da pele, se eu estiver errado, quero que vocês me corrijam, que ela já se escabela tudo, mas é questão de 2, 3 dias, a mulher já está lá de novo ativa e não, já estou bem, graças a Deus. Tal. O homem, quando cai, eu falo por experiência, quando eu vou atender homens. Sangue de Jesus tem poder. Fisicamente é a mesma coisa, né? Quando o homem fica doente, não é? Não, você não precisava falar isso. Não, quando eu fico doente, eu falo assim, amor, você traz um chá pra mim, um remedinho, já tô morrendo. Só com a dor de cabeça, né? Quando eu tive Covid, então, nossa, que delícia. Falar pra minha esposa. Não, delícia eu falo tratamento, gente, não ri. Só pra ficar com dengue lá. Claro. Aí era comidinha na cama, chazinho. Ai, que maravilha. Pastor, mas ouvindo você falando assim, pra mim, assim, você é um exemplo, porque a gente, né, às vezes vinha de outras igrejas, às vezes os pastores, né, não só de fazer parte, mas de conhecer pastores, que às vezes eles tinham muito medo de demonstrar a humanidade dele, né, no caso. Mas uma coisa assim que eu aprendi com você, que a gente precisa prezar pelo nosso caráter. E isso eu não posso abrir mão. Sim. Né? Mas eu sou humano. E daí assim, aí quando você demonstra a tua humanidade, ninguém se assusta. Porque é algo que você já deixa transparente, né? O Hulk, minha chave cai. O Hulk, né? Então assim, é algo que precisa. Jax? A gente precisa ser humano, né? Antes de ser pastor, de ser líder, de ser advogado, de ser psicólogo, a gente é humano. A gente tem tudo essas debilidades, tanto físicas quanto psicológicas, emocionais, né? E eu vejo que a vida da gente são fases, né? Tudo é ciclos e fases. A Fernanda é solteira, você tem filha pequena, mas tem uma filha, né? Que é de coração sua, mas filha do Marcos, né? Que tem quantos anos? 20. 20 anos, nossa. Já é uma mulher. E a pastora, nós profetizamos filhos para eles, em nome de Amém. Jesus. E eu tô chegando numa fase que, né, nós já casamos o Mateus, que é o filho do coração, e o Lucas agora na adolescência. Vai fazer 17 anos agora. Ainda que o Lucas tem um temperamento assim, mais tranquilo e tal. Aí tem o Samuel, né, que tá com 9, vai fazer 10. Meu Deus, como o coração da gente acelera, né? O Lucas, eu vejo que pelo alguns estudos dizem, de 6 em 6 anos, a tecnologia ela evolui. São ciclos, né?
por alguns estudos feitos. De cada 6 anos, muda toda a tecnologia, assim vai. Eu vejo que o Lucas é um jeito, até eu vejo o que o Lucas assiste, o que o Lucas procura na internet e o Samuel. Né? As informações. O Samuel, né, todo mundo aqui conhece. Cada vez mais acelerado. Por mais que a gente ensina, fala, né, como uma ovelha minha um dia mandou para mim, falou assim, me mandou um print, falou assim, pastor, olha lá que o Samuel tá na área, né? O fera curtindo umas fotos lá, né? Não vou dizer adultos, mas pelo menos acima de 16 anos, né? E ele lá curtindo, entendeu? O corpo das irmãs. E dias atrás ele colocou lá no perfil dele no Store, faça uma pergunta, querendo também ser blogueiro. Aí perguntaram assim, Samuel, você gosta de alguém? Tá gostando de alguém? Aí ele responde assim, é claro, né, mano? O pai tá on. Aqui é pegador. Pegador de mosquito. Mano. Entendeu? Cara, eu confesso que eu estou ainda anestesiado. Parece que eu acho engraçado, mas eu não acho. A gente dá risada porque é cômico, né? Por causa você fica... Cara, eu não sei, eu tô pedindo a Deus como eu vou reagir com esse moleque. E eu fui conversar com ele para ver se ele se intimidava. Falei assim, quem gosta de quem? Não, eu gosto de uma pessoa. Mas de quem? De uma menina de 11 anos, mas eu não posso falar. Gente, sabe... Os nossos filhos, eles... Não é porque é minha filha que ela não precisa se converter, né, pastor? Sim. Então... eu tô tentando evangelizar, cara. Mas a gente tem que... É um processo, Meu né? Deus, então assim, eu oro muito, procuro dar o meu exemplo, né? Como uma vez o meu filho mais velho teve um exemplo de avareza, eu chamei ele no quarto e fui fazendo algumas perguntas. Algum dia você viu eu fazer isso? Algum dia você viu eu fazer aquilo? Fui fazer uma pergunta, ele, não. Falei, então o dia que você viu eu fazer, você pode fazer também. E ele começou a chorar e me pediu perdão. Então, por isso que a gente precisa entender como pai o nosso papel. O nosso papel da responsabilidade. Não é de ser o crentão, não. De ser exemplo. Saber que tudo que a gente vai fazer, os filhos vão fazer também. De viver, né? Viver. Então, queridos que estão nos assistindo, vamos dar o exemplo, ser exemplo. E para finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Se Jesus falasse assim para você, Fernando, você vai morrer hoje, mas eu quero que você me faça um pedido antes de você morrer. Qual seria o seu pedido? Forte isso. Nossa, logo a primeira, né? Nem dá tempo de ficar pensando. Nossa, fazer um pedido. Eu acho que para um único dia. Você só tem um pedido a fazer. Bom, que... O mais importante é que Jesus ia te levar. Graças a Deus. Exatamente. Eu acho que as pessoas pudessem, apesar, né, aquilo que eu fiz, pudesse revelar Jesus. Então, que as minhas atitudes... Porque no decorrer da vida a gente erra bastante. Eu erro bastante, eu erro todos os dias. Mas, que, às vezes, né, principalmente eu tenho parado, até falando sobre essa questão da humanidade, eu tenho aprendido muito aqui na 25ª, eu tenho aprendido muito com o pastor a ser humana. E a gente é construído ao longo da vida, né? E para ser desconstruído leva um tempo. E eu tô sendo desconstruída. Então, assim, eu até me emociono com isso, porque é realmente uma transformação que está havendo na minha vida. E é algo que Deus tem me falado. Ele tem um plano excelente, mas eu preciso me desfazer. E eu estou me desfazendo ao longo desse tempo. E eu sou muito grata, de verdade, a essa igreja, ao pastor Barroso, porque, igual eu estava lendo esses dias, nós somos flechas. Só que nós precisamos de arcos, né, que nos lance. E eu tenho percebido que aqui nessa igreja, com o pastor, com essa igreja, a família 25ª, tem sido esse impulso na minha vida. E ao longo dos anos que eu estou aqui, eu estou sendo desconstruída.
E às vezes a gente imagina algo de nós mesmos, né? E a gente acha que está fazendo tudo muito certo. E às vezes não é nada disso. Então, o meu pedido seria que as minhas ações refletissem em Jesus. Que mesmo depois, né? Às vezes sendo o único dia, morresse, que as minhas ações pudessem revelar Jesus. Que as pessoas pudessem enxergar quem Jesus foi na minha vida. Acho que essa seria o meu único pedido a ele. Thalita. É deixar um legado, né? Eu pediria a salvação da minha família. Porque acho que não adianta nada a gente correr atrás de tanta coisa e a gente perder a nossa família, né? E assim, uma coisa que eu tento também é deixar um legado. Igual foi pregado aqui, né? Quando você morrer, o que vão falar de você lá, né? Então é isso que eu quero, deixar um legado. Bom, como eu já vou estar com ele, eu ia falar, né? Quero estar contigo no paraíso, Senhor. Mas para levantar líderes, né, mulheres, que dê continuidade na obra que ele anunciou em mim, para dar continuidade, para estar evangelizando, né, levando a salvação para minha família, né, para tudo aquilo que ele fez através da minha vida, que levante pessoas, né, muito mais capacitadas, muito mais ali direcionadas, para dar continuidade, para continuar, né, tanto na igreja, para a família, e é isso, para revelar o brilho, a graça dele, né, e principalmente, claro, né, para minha família, né, que a gente mais deseja que a família seja transformada, curada e salva. Se Jesus chegasse para mim assim, ó, vou mudar a pergunta para mim. Não, mas é algo que o Espírito Santo falou comigo agora. Se Deus falasse assim, ó, vou te dar mais uma chance. Você ia morrer, mas vou te dar mais uma chance. Como fosse com Ezequias, né? Uma das coisas que eu pediria para Deus, Senhor, me ensina a amar direito. Isso eu pediria para Deus. Porque às vezes a nossa concepção de amar não é a mesma de Jesus. Nós temos uma concepção do amor bem diferente. E às vezes a gente coloca condições, a gente coloca maneiras e não é do nosso jeito. É do jeito dele e sempre vai bater de frente com a gente. Então eu pediria para Deus amar direito. Agora, se eu tivesse que fazer como vocês, eu pediria, Senhor, que tudo aquilo que eu pratiquei fazendo a tua vontade fique de legado para algumas pessoas. Então, assim, que isso possa, as pessoas que nos assistir, conseguir nos assistir até o final, possa levar isso adiante também. Peça para Deus, Senhor, nos ensina a amar direito. Eu acho que nós, igreja, nós amamos mal. Nós estamos amando errado. Eu acho que quando nós aprendemos a amar direito, o ministério não será mais um peso. As coisas, o serviço da igreja não será mais um fardo. Eu estou falando de mim mesmo. E às vezes muita gente fala que não, mas a maioria de nós fazemos do ministério um fardo. Já não é mais cansaço, é fardo. Porque eu preciso ir, porque eu preciso estar, eu preciso pregar. Né? Então a gente precisa... Resumindo, lembra, pastor, que eu disse hoje, conversando, eu falei assim, Senhor, ensina a viver 1 Coríntios 13. Né? E o maior de tudo aquilo é o quê? O amor. Meninas, com todo respeito, né? Mas eu quero aqui agradecer a vida de vocês. Pastora Jane, obrigado. Foi um prazer poder te ouvir. Aprendemos muito e acredito que Deus tem grandes coisas para a tua vida, para o teu ministério, para a vida sua, do seu esposo. E dizer que, apesar das dificuldades que vier, e tudo que vocês já passaram foi um aprendizado, mas tudo que vier de dificuldade, você possa sempre entender que o seu maior ministério é o seu casamento. E muito obrigado por estar aqui hoje. Amém. Obrigado, pastor, pelo Amém. convite. Fiquei muito feliz e honrada de estar aqui com as meninas, né?
E muito bom de estar aqui com vocês, com a igreja, com o pastor. E é muito bom, né? Ver o quanto o pastor é respeitado, quanto o pastor também é humano, quanto o pastor, né, é aberto, é livre, né? E eu creio que grandes coisas também tem aí. E que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Thalita, obrigado. Deus abençoe. Obrigado pelo tempo de exposição. Às vezes, gente, a Thalita fica aqui na igreja semana inteira quase. Né? Só não fica nos horários fora do comercial, porque não dá. Mas teve vezes ela ficar a semana inteira com o esposo aqui, se dedicando à obra. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. Foi uma honra, né, dividir esse assunto com vocês aqui. Amém. E que eu espero que acrescente na vida de quem estiver assistindo. Amém? Amém. Deus abençoe. Fernanda, mais uma vez, obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. É sempre uma honra, né? Ouvir e também compartilhar. Então, muito obrigada por tudo. É isso aí, gente. Nos assista lá. Ou nos assiste aí, né? Melhor dizendo. Dê o seu like, compartilha muito, deixe seus comentários. Olha, compartilhe com seu amigo, a sua amiga, seu avô, seu tio, seu pai, sua mãe, para todo mundo, para que a palavra de Deus seja propagada, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez Dotcom Consórcios, que realiza o seu sonho da casa própria, do seu carro novo. Fale com o Luan, fale com o Matheus e com certeza você vai fazer um ótimo negócio. Deus abençoe, muito obrigado aí a todos vocês. Fiquem na paz, que com Jesus nós iremos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fui!